Pessoal, recentemente eu fiz uma série de vídeos aqui no YouTube falando sobre efeitos de quimioterapia nos diversos sistemas. Eu vou deixar no card aqui ao lado para vocês, mas eu fiz sobre efeitos no rim, efeitos cardíacos, efeitos no sangue. E nesse vídeo de hoje eu queria comentar sobre os efeitos na nossa mente, na nossa cabeça, principalmente a perda de memória, que é algo que eu tenho ouvido bastante no consultório, uma queixa frequente dos pacientes que sempre ficam com essa dúvida. Será que a quimioterapia pode afetar a minha memória, a minha cognição, minha capacidade de ter um raciocínio, de prestar atenção em alguma coisa? Enfim, nesse vídeo eu quero abordar um pouco sobre esse tema e explicar melhor essas alterações. Então, vem comigo. Bom, para você que está aqui pela primeira vez ou não me conhece, eu sou Lucian, sou médico oncologista clínico. Está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, porque essa informação pode ajudar muita gente, pode tirar muita dúvida, e acho que isso é muito importante. Quanto mais pessoas essa informação atingir, é melhor, todos têm a ganhar. Então não deixe de compartilhar esse vídeo e curte para dar aquele apoio aqui embaixo. A pergunta que fica é, será que a quimioterapia ela pode alterar a nossa memória, pode alterar algumas coisas na mente? Então, algum tempo atrás, houve até um termo cunhado para isso, que é o chemobrain, que seria algo como quimioterapia no cérebro. Então, sim, há muitos anos atrás as pessoas observavam isso, tinha muito essa queixa de que o paciente em tratamento de câncer ele tinha alterações não só de memória, mas de cognição como um todo. O que é isso? Por exemplo, dificuldade para manter a atenção, dificuldade para fazer um cálculo, por exemplo, para ter um raciocínio mais simples. Então, como que isso acontece na prática médica? Então, sim, a quimioterapia talvez possa ter algum efeito com relação a isso não está bem estabelecido. É sempre importante frisar que quimioterapia nós estamos falando em mais de um tipo de medicamento, não somente um, né? Então depende muito do tipo de protocolo, do tipo de doença que nós estamos tratando, então isso pode ser variável nesse sentido. Esse é um ponto. Mas sim, a quimioterapia ela pode ter alguma ação direta ali, principalmente causando alguma inflamação no cérebro, algumas alterações, muitas vezes até em níveis hormonais. Além dessa questão da quimioterapia, nós temos que pensar no todo do paciente oncológico. O que é isso? Quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, e ela vai ter uma alteração de rotina, ela vai iniciar um tratamento, então tudo isso também costuma afetar muito a mente dessas pessoas. Então nós temos sim alterações psicológicas nessa fase. E isso sim pode afetar muito a mente. Você pode ficar um pouco mais depressivo, pode mudar o seu humor, a própria ansiedade. Então, quando você mexe muito com a pessoa, nesse sentido da rotina, do que ela já fazia, isso mexe com a cabeça. Então, sim, isso também pode contribuir. Nós temos visto isso muito na prática. Pessoas que conseguem, durante o tratamento, se manter mais ativas, fazendo exercícios, fazendo terapia, elas tendem a amenizar esses efeitos, a passar de uma forma mais tranquila. Um outro ponto que eu queria citar nesse vídeo também são os medicamentos que nós fazemos junto com a quimioterapia, especialmente remédios para vômito, que podem alterar isso. E acho que o principal aqui para citar é o corticoide. O corticoide é um hormônio que nós produzimos no corpo, nós temos níveis de cortisol diariamente, né? E ele costuma ser maior no período da manhã e vai reduzindo até a noite. Quando um paciente vai fazer quimioterapia, de forma geral, nós fazemos uma dose alta de corticoide. E por que isso é utilizado? O corticoide ele funciona nessas doses como um remédio que previne o enjoo, que reduz o vômito, e também ele tem um efeito em diminuir as reações à quimio, essas reações alérgicas de vermelhidão, de passar mal na hora que está administrando o medicamento. Então nós temos que lançar a mão de corticoide na maioria dos tratamentos e muitas vezes em doses altas. Quando nós fazemos esse medicamento, nós estamos sim mexendo nesse nível hormonal. Então essas pessoas podem ter alterações, inclusive de memória. Se você pensar em um tratamento que você vai fazer várias aplicações, que você vai estar voltando para fazer, até outros efeitos também que muitas vezes se misturam com a quimio, por exemplo, cansaço, insônia, fadiga. Isso às vezes pode ter até alguma relação com o corticoide, então acho que vale a pena a gente citar isso. Mas sempre frisando, é um medicamento que nós precisamos usar para amenizar outros problemas relacionados à quimioterapia.
Além disso, de tudo isso que eu falei, passando um pouquinho para outra modalidade de tratamento, nós temos a radioterapia, que aí é diferente. A radioterapia ela tem uma ação direta no cérebro, então ela pode causar maiores danos. É claro, depende muito do tipo de tratamento. Hoje nós temos a modalidade, por exemplo, de radiocirurgia, onde você vai tentar atingir a lesão ali de uma forma bem específica, então isso tende a amenizar os sintomas. Agora, quando você faz aquela radioterapia de cérebro total que nós falamos, quando o paciente tem várias metástases na cabeça, então isso pode trazer sim maiores efeitos nesse sentido. Então é algo para ser avaliado, para ser conversado e discutido individualmente. Bom, o que tem sido feito em termos de acompanhamento ou de estudos que nós temos visto é que essas alterações que eu citei de quimioterapia durante o tratamento, o próprio uso do corticoide, tudo isso não aparece no longo prazo. O que eu quero dizer? No período em que o paciente está fazendo o tratamento, vamos supor que ele vai fazer quimioterapia por 6 meses. Nesse período ele pode ter essas alterações, como eu citei. Porém, depois que isso passa, ele terminou o tratamento, volta a ter sua vida normal, vai passando esses efeitos, a tendência é isso normalizar. Então, o que nós vemos na prática é que isso não fica como uma sequela, como um problema que o paciente vai ter de perda de memória, dessas alterações para o resto da vida dele. A não ser que tenha algum outro componente aí, que ele fique com alguma questão emocional, que seja difícil de recuperar, ou que ele tenha feito algum outro tratamento especificamente no cérebro, como eu citei da radioterapia. Agora, se nós pegarmos isoladamente o que eu falei da quimioterapia, próprio corticoide, então isso depois que termina o tratamento, passado um tempo, saído essas drogas do corpo, a tendência é isso ir normalizando. No longo prazo o que se percebe é que esses pacientes que fizeram esse tipo de tratamento, eles costumam ter uma memória mais ou menos no padrão, na média geral. Então acho que é importante esclarecer isso. Sempre lembrando, essa fase do tratamento ela costuma ser uma fase mais difícil em termos de efeitos dessas alterações. E também eu gostaria de frisar mais uma vez essa questão psicológica que envolve muito, porque pensa o seguinte, sempre que você tem alguma preocupação, esquece a parte do câncer, vamos supor que você está tendo algum outro problema, alguma questão familiar, nós costumamos ficar mais esquecidos, né? A cabeça parece que desfoca, ela fica um pouco mais complicada. Então isso acontece também no tratamento do paciente do câncer. Então é importante a gente ter essa ideia. Eu sempre oriento questões para tentar ajudar no dia a dia. Uma delas, por exemplo, é tentar manter minimamente a rotina, tentar se manter ativo. Então, ler livros, enfim, coisas que gosta ali de fazer, manter-se informado, conversando com outras pessoas, praticar, se possível, atividade física, tudo isso ajuda a cabeça, ajuda a distrair, a passar mais o tempo e também a manter a memória ativa, não ficar só pensando ali no problema. E sempre que possível, anotar tudo. Então, você está tendo um sintoma, está com alguma dúvida, colete isso, anote em algum local para você levar, não deixa tudo para sua cabeça, porque o paciente nessa fase já tem muita coisa para pensar. E até para a família isso pode ser uma dica também, porque são momentos de muita dificuldade, de muitas mudanças. Então, tente anotar as coisas, o que você tem que fazer, os afazeres, o que tem que lembrar, o dia do exame, tem isso sempre em mãos. Tente deixar a sua mente o mais limpo possível. Certo, gente? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre efeitos de quimioterapia, quer que eu traga alguma coisa aqui no canal, deixe nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhe com mais pessoas, tudo isso ajuda aqui a crescer mais e eu espero cada vez mais estar trazendo informações, trazendo conteúdo para ser útil para pessoas que estão passando por essa fase ou para quem acompanha pacientes, familiares, amigos. Eu acredito que isso aqui pode fazer uma grande diferença. Certo? Até o próximo.